algo importante. Como as árvores crescem nas florestas? Por que a nuvem é branca? E qual é o maior osso do universo? Do planeta? Ai, são milhões de perguntas em milhares de cabeças. E eu só sei que nada sei, mas tudo gostaria de saber. Pois se penso, logo existo. E se existo, logo me pergunto. Afinal de contas, espelho, espelho meu, quem poderá me responder? Já sei! Eu preciso da ajuda de uma especialista. Afinal, se você tem perguntas e não sabe como responder, pergunte à cientista! Aqui tá ela, bióloga perfeita, especialista em paleontologia de vertebrados e criadora do canal Colecionadores de Ossos. Aline Gilardi é com certeza o que podemos chamar de especialista. Ai, ufa, gente, tô mais tranquila. Sei que estamos em boas mãos. Diz aí, minha xará, conta pra gente. Afinal, o que é um fóssil? Bom, fósseis são restos de organismos que viveram no passado do nosso planeta, desde bactérias, fungos até os grandes dinossauros. Eles podem ser também desde partes do corpo desses organismos preservados como fósseis, como também vestígios, como pegadas, ovos e até fezes fossilizadas. E o que exatamente faz uma paleontóloga? Diferente do que a maioria das pessoas pode pensar, a maior parte do trabalho de um paleontólogo se passa no laboratório. Então a gente passa muitas horas observando e analisando fósseis atentamente, lendo o trabalho de colegas para comparar com o material que a gente encontrou e analisando e escrevendo os nossos resultados no computador. Esse é um dia comum de trabalho. Porém, algumas vezes por ano a gente vai a campo. E esse também é um trabalho árduo, porque a gente passa horas no sol, pode andar quilômetros por dia, passar muitas horas agachado, martelando. E essa é uma etapa do trabalho do paleontólogo que exige muita paciência e muito esforço físico. Uma expedição pode durar dias, meses, mas tudo vale a pena por uma descoberta que pode mudar a forma como a gente enxerga a vida no passado do planeta. Ai, fala a verdade, vai! Quando você era criança, já era uma pequena cientista? Qual é a sua brincadeira preferida? Quando eu era pequena, eu acho que eu já demonstrava alguma aspiração por ser cientista. Eu era muito curiosa, perguntava de tudo para os meus pais e para qualquer adulto que estivesse por perto. Por que o céu era azul? Por que tinham tantos animais e plantas que não existiam mais na atualidade? Também queria saber por que a mariposa sempre ia para a luz e por que a gente ainda não estava morando na lua. E a minha brincadeira favorita, eu acho que era fingir que eu era uma aventureira e saía por aí explorando o mundo. E o mundo era o meu jardim. Ai, nada melhor do que perguntar para quem sabe do assunto, é ou não é? Mas ainda são milhões de perguntas espalhadas em milhares de cabeças por aí. Então, o melhor é ver se alguém pergunta o que eu ainda não perguntei. Vamos para o quadro Perguntas para Cientistas feitas por cientistas do futuro. É com você, Tintim! Oi, eu sou a Tintim, tenho 8 anos e queria saber: qual foi o primeiro dinossauro descoberto no Brasil? Os primeiros fósseis de dinossauro descobertos no Brasil foram descobertos na Bahia, mas eles eram muito fragmentados. Então, a primeira espécie de dinossauro de fato descoberta e descrita para o Brasil foi Staurikosaurus praisei, encontrado lá em rochas de 233 milhões de anos no Rio Grande do Sul. Agora, tem uma coisa curiosa sobre ele. O Staurikosaurus praisei, além de ser o primeiro dinossauro descrito por Brasil, é o mais antigo encontrado aqui e um dos mais antigos do mundo. Quais foram as paleontólogas mais importantes do mundo e por quê? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que citar a Mary Ann, porque ela é a nossa mãezinha da paleontologia. Ela foi uma das mulheres que mais contribuiu no início, né, quando a paleontologia ainda estava nascendo. Eu acho que, como especialista em dinossauros, eu não posso deixar de falar da Hanska Osmolska, que é uma incrível cientista, aventureira, que participou das expedições na Mongólia em busca de dinossauros. E o Hanska-Raptor, que é um dinossauro, foi nomeado em homenagem a ela. Outro nome importante de uma mulher paleontóloga seria, aqui da América do Sul, a professora Zulma Gasparini. Ela ainda é viva, ainda publica, e também, além de vários artigos, tem vários
organismos fósseis, répteis fósseis, nomeados em homenagem a ela. Obrigada, Tintim! Ah, gente, Tintim é tudo de bom. Agora, com vocês, as perguntas do meu amigo Bernardo. Afinal, quem pergunta, amigo é... Oi, meu nome é Bernardo e eu tenho 7 anos. O osso do dinossauro é igual ao nosso? O osso do dinossauro, ele é muito parecido com o nosso. Ele é feito da mesma coisa e tem uma estrutura muito semelhante. O que acontece para ele ser tão diferente na cor e no peso é que, durante o processo de fossilização, alguns minerais carregados pela água podem ser depositados nos poros do osso ou substituir os minerais originais daquele osso, e isso pode alterar tanto a coloração quanto o peso desses materiais. Então, por isso que às vezes você tem ossos de dinossauro que parecem bem escuros, acinzentados, e geralmente eles são mais pesados do que ossos que a gente encontra atualmente. Como é que as pessoas sabem o que o dinossauro come se ninguém nunca viu um dinossauro? Na verdade, a gente vê dinossauro todos os dias. As aves são dinossauros que sobreviveram à grande extinção no final do período Cretáceo. Mas eu entendo que você deve estar falando dos grandes dinossauros que foram extintos há 66 milhões de anos, certo? Bom, existem várias formas de a gente descobrir a dieta dos dinossauros, e a nossa principal fonte de evidência são os dentes. Olhando os organismos atuais, a gente sabe que geralmente carnívoros têm dentes pontiagudos e afiados, enquanto herbívoros normalmente têm dentes mais obtusos e muitas vezes dentes complexos, cheios de dobras e voltas que ajudam a triturar a matéria vegetal. Então, olhar a forma dos dentes ajuda a gente a definir a dieta geral de um organismo. E lógico, você também pode olhar para as fezes. Coprólito é como a gente chama o nome científico para o cocô fossilizado. Os coprólitos, eles também podem ser utilizados como uma forma de evidência para a gente descobrir do que os dinossauros estavam se alimentando no passado. Uau! Obrigada, Aline! Obrigada, crianças! Que perguntas maravilhosas! Sabe que algumas eu até já tinha pensado, mas outras me surpreenderam completamente. Eu aprendi um montão com vocês hoje. Afinal, quem pergunta vai a Roma. Mais vale uma pergunta na mão do que duas voando. E não deixe para amanhã o que você pode perguntar hoje. Bem, até breve, pessoal, com mais perguntas que levam a outras perguntas. E se tiver uma perguntinha fervilhando por aí, já sabe, né? Pergunte à cientista!